crescimento económico da zona euro superou as expectativas este ano e a dinâmica deverá continuar, afirmou a Comissão Europeia. Donald Trump pediu aos republicanos da Câmara dos Representantes que votassem a favor da divulgação dos ficheiros do caso Epstein. Reino Unido endurece política de imigração. Requerentes de asilo terão de esperar 20 anos para obter residência permanente. O crescimento da zona euro superou as expectativas este ano e esta dinâmica deverá manter-se, afirmou a Comissão Europeia na segunda-feira. De acordo com as previsões económicas da União Europeia, a produção aumentará 1,3% na zona euro em 2025, mais do que o previsto em maio. The EU's economy has beaten expectations in the first 9 months of the year. Looking further ahead, we expect growth to continue at a moderate pace despite the challenging external environment. The challenging external environment means that we should look at domestic drivers to fuel growth. Europe must rely on and develop its own strengths. As barreiras aduaneiras dos Estados Unidos continuam a ser motivo de preocupação e a incerteza em torno das políticas da administração Trump continua a ensombrar as perspectivas globais. As previsões de Bruxelas partem do princípio de que todas as tarifas implementadas pelos Estados Unidos no final de outubro manter-se-ão em vigor. Donald Trump pediu aos republicanos da Câmara dos Representantes que votassem a favor da divulgação dos ficheiros do caso Epstein, apesar de ter anteriormente resistido à ideia. O presidente dos Estados Unidos disse que não tinha nada a esconder e voltou a culpar os democratas por tentarem manchar a reputação do Partido Republicano. Um número crescente de elementos do seu próprio partido tinha vindo a manifestar-se a favor da divulgação. Recentemente, Trump desentendeu-se com a congressista republicana Marjorie Taylor Greene, que no passado foi uma grande apoiante e que tem vindo a pedir que os ficheiros sejam tornados públicos. Se o projeto de lei for aprovado, o Departamento de Justiça terá de divulgar todos os arquivos e comunicações relacionados com Epstein. A Grécia assinou um acordo com a Ucrânia para fornecer a Kiev gás natural liquefeito oriundo dos Estados Unidos. O acordo foi selado com a visita de Volodymyr Zelensky a Atenas, na presença da embaixadora norte-americana em solo grego. É válido de dezembro de 2025 a março de 2026. O objetivo é garantir o fornecimento de energia à Ucrânia antes do próximo inverno. Estão envolvidas as companhias nacionais de gás grega e ucraniana. Η Ελλάδα, έτσι για να το πούμε πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην Ήπειρό μας. Volodymyr Zelensky reconheceu que o inverno será um enorme desafio para os ucranianos. Домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по energetycznej infrastrukturze. Zelensky agradeceu à Grécia o apoio dado ao percurso europeu de Kiev. O líder ucraniano chegou ao início da tarde de domingo ao aeroporto internacional de Atenas, onde foi recebido pelo vice-presidente do governo grego. Em seguida, teve uma reunião com o presidente da Grécia, que referiu que a ocupação de Chipre dita a atitude de Atenas em relação à Ucrânia. As próximas paragens do périplo de Zelensky serão Paris e Madrid. A Rússia lançou um total de 1.217 ataques com drones e mísseis em solo ucraniano nos últimos 7 dias. 176 ofensivas aconteceram durante a noite. Kiev diz ter neutralizado 139 delas. Durante a madrugada de domingo, as forças de Moscou atacaram uma aldeia em Sumoe e infraestruturas energéticas em Odessa, o que provocou vários incêndios.
As investidas russas em toda a Ucrânia fizeram 4 mortos e pelo menos 17 feridos. O Ministério da Defesa russo anunciou no domingo ter capturado 2 aldeias na região de Zaporíjia, numa altura em que os combates continuam intensos. Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu na rede social X que Kiev está a tentar fazer mais uma troca de prisioneiros com a Rússia. Uma negociação que poderá permitir o regresso a casa de 1.200 prisioneiros ucranianos. O Reino Unido vai aumentar de 5 para 20 anos o tempo de espera para que os requerentes de asilo possam candidatar-se a uma autorização de residência permanente. É a mais profunda revisão da política de imigração no país dos tempos modernos. O estatuto de refugiado passa a ser temporário e será alvo de controlos regulares a cada 2 anos e meio. Because what I also want to do alongside the changes that I'm making on reducing those pull factors is to create more safe and legal routes for people to come here legitimately at our invitation, which we believe is the best way to bring people over from danger abroad and help them settle in this country. O governo britânico espera que as medidas funcionem como um fator de dissuasão para quem planeia fazer a travessia através do Canal da Mancha. Até ao momento, em 2025, mais de 32 mil pessoas entraram no Reino Unido em pequenas embarcações. Espera-se que os números deste ano ultrapassem as 37 mil chegadas em 2024. Durante o verão, houve protestos anti-imigração à porta de hotéis britânicos que acolhem requerentes de asilo. A Chequia planeia construir 2 novos reatores na central de Dukovany para expandir a capacidade de energia nuclear do país. Uma subsidiária da empresa estatal de energia da Coreia do Sul ganhou o contrato para a construção dos reatores, que terão uma potência superior a 1.000 megawatts cada um. O custo é de 16.300 milhões de euros. O objetivo é iniciar a construção em 2029. O diretor executivo do projeto Dukovany afirmou que em 2050 a energia nuclear vai garantir 50% a 60% do abastecimento elétrico na Chequia. O aumento da procura de energia e os prazos de redução das emissões de carbono estão a contribuir para reavivar o interesse pela tecnologia nuclear. Faltam apenas alguns meses para o referendo que decidirá o destino da nova reforma da Justiça em Itália. A medida aprovada pelo Senado há algumas semanas é uma parte fundamental do plano da primeira-ministra Giorgia Meloni para reformar o sistema judicial do país, criando carreiras separadas para juízes e procuradores. Os partidos da oposição alertam para o facto de esta medida poder pôr em causa a independência do sistema judicial. As sondagens estão agora a decorrer. I sondaggi confermano che una parte consistente degli intervistati, circa il 30%, non ha ancora deciso se votare sì o no. Abbiamo chiesto agli italiani per le strade della capitale cosa pensano di questo referendum. Allora, non toccate la Costituzione perché è la legge fondamentale italiana, la più importante e più onesta forse che c'è oggi in Italia. Ha portato l'Italia fuori dalla monarchia e l'avvento della Repubblica e quindi non è giusto secondo me andarla a modificare ulteriormente più di quanto già è stato fatto. Io appunto sono contraria, cioè vorrei che insomma la riforma non passasse, nel senso che rimanesse tutto così com'è. Ecco, sinceramente sono d'accordo su chi vede un po' il rischio di una troppa politicizzazione dei magistrati e della magistratura. Ma nel momento in cui se ne parla di più e quindi si diffonde maggiormente la coscienza, voglio dire, dei termini reali della questione, insomma, penso che gli esiti sarebbero ben diversi. C'è il rischio che l'italiano, che non ha una cultura giuridica, non capisca su che cosa veramente è questo referendum. Tanto è vero che l'hanno chiamato referendum sulla giustizia, quando in realtà non si tratta di un referendum sulla giustizia, perché non influisce sulla durata dei processi, che so che oggi sono lunghi, e ovviamente questa è la questione che sta più cara agli italiani, che non vogliono aspettare 10 anni per avere una sentenza. Si tratta semplicemente di una riforma che non cambia la vita pratica dei cittadini, ma la peggiora. A maioria dos apoiantes dos partidos da oposição acredita que Giorgia Meloni deve demitir-se se a reforma for rejeitada no referendo.
O escritor russo Dmitry Gluchovsky, antigo jornalista da Euronews e autor da saga Metro 2033, onde descreve um mundo pós-guerra nuclear, falou connosco durante uma escala no aeroporto Chopin de Varsóvia. Perguntámos-lhe se o cenário de uma guerra nuclear entre a Rússia e o Ocidente pode vir a ser realidade. The only scenario in which Putin would be really forced to start nuclear war is the American tanks approaching Moscow. Then there's nothing to lose scenario, and then he might push the button. Por que é que Vladimir Putin não quer concluir um tratado de paz ou um cessar-fogo? The purpose of this war is to eliminate Ukraine as an independent country and turn it into a fully controllable satellite of Russia. A peace right now does not help him to achieve it, because it just freezes the situation. Se Putin não tem planos para acabar com a guerra, então quando é que Gluchovsky pensa que a guerra pode terminar? He might say he's happy with taking the entire Donbass, but that would require Zelensky to retreat from Donbass. That would weaken Zelensky's positions inside the country. So a few years will go by, just as it happened with Crimea, then Donbass, and then this incursion. Russia will rearm, Russia will regroup, and Russia will strike again because it cannot afford existence of a competing project with democracy pro-Western. It's the threat to the personal power of the autocrat. Now, as long as he's in power, this war continues. The next generation will be able to fully reset it because it's not about Russian national security, it's about the security of the power of this person. As soon as he's gone, for natural or unnatural reasons, everything changes. O escritor vive exilado e enfrenta uma pena de prisão se regressar à Rússia.